Um garoto inteligentíssimo, tipo gênio mesmo, mas ninguém chega perto dele porque a fama que corre é de arrepiar. Dizem que na escola anterior ele teria, digamos, feito um estrago em umas pessoas e que o melhor amigo dele ficou em coma. Tenso, né? Mas ó, ele odeia bullying. Então, quando vê o Tai, um pobre coitado sendo humilhado de novo, Jeon mete o pé no meio e manda aquele já deu, né? O valentão da escola até fica animado, achando que vai finalmente lutar com o famoso Jeon. Já começa distribuindo socos, como se estivesse num ringue. Jeon, ele levanta todo calmo, ignora a força bruta e resolve jogar no modo cérebro ativado. Esquiva daqui, zomba dali e dá uma humilhação moral no valentão que, mano, fica em chamas de raiva. Mas antes que o clima vire UFC de verdade, chega o Alex, um cara mais velho e conhecido por ser meio doido das ideias. O valentão chama ele de perdedor. A resposta, Alex dá um chute estilo ginástica olímpica que passa pertinho do nariz do cara. Só no aviso. E adivinha? O valentão quase se borra nas calças, literalmente. E Jeon, todo reservado, nem quer saber de virar amigo de ninguém. Mas como se meteu pra salvar o Tai, vira o novo alvo da zoeira do valentão, que agora quer vingança. Aí vem a cena de filme. Jeon tá passando tranquilão por um túnel, só pode ser cilada, né? E lá aparece o valentão com a gangue toda. Clássico. E olha que o Alex até tenta ajudar, mas o valentão resolve apelar. Mete um golpe de taco de beisebol bem no meio da barriga do Jeon. Ai, mas calma, não é cena de filme de ação pesada, não. A coisa vira zoeira quando chega o herói da vez. Baku, o Ivão bombado do time de basquete. Sorriso de propaganda e jeito de quem sabe que é bonito. O cara aparece do nada e o valentão já muda de tom. De machão pra desesperado. E o Baku mostra seu golpe especial de basquete maromba, pula lá no alto e dá uma enterrada imaginária com a bola, bem na cabeça do valentão. Golpe com estilo e zero delicadeza. Jeon até estranha, mas logo o amigo explica que ele é o novato que todo mundo quer apagar. Só que a coisa esquenta quando os capangas do valentão tentam revidar e Baku derruba todos com uma mão só. É tipo chefão de fase de videogame. O cara é respeitado demais na escola, tipo um professor jovem que mede respeito com o olhar. Quer silêncio? Todo mundo cala. Dá ordem? A galera obedece igual pet de estimação. Só tem um probleminha. As notas dele, péssimas. Dá ordem? A galera obedece igual pet de estimação. Só tem um probleminha. As notas dele, péssimas. Mas quem vai rir dele quando o cara pode te levantar com um dedo? A diretoria descobre a treta e o castigo vem. Trabalho voluntário para Jeon, Baku, Alex e o valentão, mas sem ganhar nem uma moedinha. Jeon acha injusto. Afinal, os verdadeiros culpados nem foram punidos. Mas Baku, diplomático, aceita na paz e até pede desculpas. Aliás, ele começa a tentar puxar papo com Jeon, só que Jeon manda um: se tocar na minha cabeça de novo, vai se arrepender. E o que o Baku faz? Vai lá e pá, encosta de novo, sorrindo. O cara é ousado. Ele acredita que por trás dessa cara fechada do Jeon tem um cara de coração mole. E olha, talvez ele esteja certo. Essa galera improvável acaba virando uma aliança. E aí vem a treta de verdade. O verdadeiro vilão da história é a União, uma gangue de alunos de várias escolas da cidade, menos a deles. E por quê? Porque a escola do Jeon foi a única que disse não para essa máfia estudantil. Quando alguém aparece com o uniforme dessa escola, a União não. Chega, toma o dinheiro e ainda humilha. Clima leve? Só que não. Só que Baku tá ali segurando as pontas. Ele não quer briga e por isso mantém a escola fora desse rolo todo. O problema? O líder da União, Baek, não curte isso. Ele quer infiltrar um aluno na escola para dar cabo do Baku. Bem sutil, né? Enquanto isso, Jeon e a turma vão cumprir o castigo num museu. Baku tá nem aí, já tá dando em cima das meninas e ainda sai com os números delas. Os moleques ficam rindo, apostando quem vai ter coragem de ligar primeiro. Ah, juventude. Mas o clima muda quando Jeon encontra um cara meio sinistro no banheiro da escola. O nome dele? Wolf. O sorriso? Estilo Coringa. E a vibe? Total não mexe comigo. Wolf pergunta se Jeon é amigo do Baku. E quando ele confirma, já rola uma briga ali mesmo. Mas como é no banheiro, a luta vira uma comédia. Socos curtos, espaço apertado, ninguém consegue se mexer direito. Dono de restaurante precisa ter mais de uma opção. Está chegando Um garoto inteligentíssimo, tipo gênio mesmo, mas ninguém chega perto dele porque a fama que corre é de arrepiar. Dizem que na escola anterior ele teria, digamos, feito um estrago em umas pessoas e que o melhor amigo dele ficou em coma. Tenso, né? Mas ó, ele odeia bullying. Então, quando vê o Tai,
um pobre coitado sendo humilhado de novo. Jeon mete o pé no meio e manda aquele "já deu, né?". O valentão da escola até fica animado, achando que vai finalmente lutar com o famoso Jeon. Já começa distribuindo socos, como se estivesse num ringue. Jeon, ele levanta todo calmo, ignora a força bruta e resolve jogar no modo cérebro ativado. Esquiva daqui, zomba dali e dá uma humilhação moral no valentão que, mano, fica em chamas de raiva. Mas antes que o clima vire UFC de verdade, chega o Alex, um cara mais velho e conhecido por ser meio doido das ideias. O valentão chama ele de perdedor. A resposta? Alex dá um chute estilo ginástica olímpica que passa pertinho do nariz do cara. Só no aviso. E adivinha? O valentão quase se borra nas calças, literalmente. E Jeon, todo reservado, nem quer saber de virar amigo de ninguém. Mas como se meteu pra salvar o Tai, vira o novo alvo da zoeira do valentão, que agora quer vingança. Aí vem a cena de filme. Jeon tá passando tranquilão por um túnel, só pode ser cilada, né? E lá aparece o valentão com a gangue toda. Clássico. E olha que o Alex até tenta ajudar, mas o valentão resolve apelar. Mete um golpe de taco de beisebol bem no meio da barriga do Jeon. Ai, mas calma, não é cena de filme de ação pesada, não. A coisa vira zoeira quando chega o herói da vez, Baku, o Ivão bombado do time de basquete. Sorriso de propaganda e jeito de quem sabe que é bonito. O cara aparece do nada e o valentão já muda de tom, de machão pra desesperado. E o Baku mostra seu golpe especial de basquete maromba, pula lá no alto e dá uma enterrada imaginária com a bola, bem na cabeça do valentão. Golpe com estilo e zero delicadeza. Jeon até estranha, mas logo o amigo explica que ele é o novato que todo mundo quer apagar. Só que a coisa esquenta quando os capangas do valentão tentam revidar e Baku derruba todos com uma mão só. É tipo chefão de fase de videogame. O cara é respeitado demais na escola, tipo um professor jovem que mede respeito com o olhar. Quer silêncio? Todo mundo cai. Os curtos, espaço apertado, ninguém consegue se mexer direito. Resultado, empate. Wolf vai embora todo esquisito, jurando que da próxima vez, John vai rodar. O cara é claramente o tipo de pessoa que a gente cruza na rua e atravessa pro outro lado. John fica bolado, evita Baku e vai visitar o amigo que ainda tá em coma no hospital. Enquanto isso, Baku e os outros estão no restaurante do pai dele, um senhor ranzinza que acha o filho um preguiçoso. Relação complicada, hein? No hospital, Jeon desabafa, escrevendo tudo no diário. Mas aí aparece o Wolf, de novo, e solta uma indireta bem direta. Seria uma pena se o seu amigo morresse, né? Opa, isso foi ameaça? Jeon segue o cara até uma bolicheira, sim, um boliche, que é na verdade o quartel-general da União. E lá, o chefão Baek tenta recrutar Jeon pra gangue, mas Jeon é firme, diz que não quer saber do grupo e manda o recado. Se tocarem no amigo dele de novo, vai sobrar pra todo mundo. Baek não é o tipo que se intimida fácil, não. O olhar dele já é um mix de vilão de dorama com capeta na terra. Ele manda logo o recado pro Jeon: para de andar com o Baku, senão vou acabar com a sua vida. E já começa a botar o plano do caos em ação. A primeira bomba? A polícia aparece no restaurante do pai do Baku, acusando o velho de vender bebida para menor de idade. E o pai, indignado, grita que isso é mentira, claro. Todo mundo já sacou que é armação da União. A gangue tá com tudo. Aí, um dos capangas ainda chega com um recadinho do Baek. Ou o Baku entra pra União, ou o pai e os amigos dele vão pagar o pato. Mas o Baku prefere segurar a dignidade do que vender a alma. Herói raiz. Só que isso tem consequências. O psicopata da gangue aparece e dá uma lembrancinha pra turma, deixando todo mundo bem machucado. Aquelas massagens que doem mais do que relaxam. Tai sai correndo desesperado e chama o Jeon, que vai sem pensar duas vezes. Eles tentam pegar o Baku também, mas ele ativa o modo Street Fighter e dá um show nas técnicas de luta. Só que lá no alto da escola, o Alex tá apanhando feio. O psicopata tava usando ele de saco de pancada e ainda teve a cara de pau de tirar uma selfie com eles caídos e sorrindo. Gente do céu, tem que rir pra não chorar. Jeon chega e vai com tudo. Tenta esfaquear o cara com uma caneta. O bicho é brabo até com material escolar. O vilão desvia. Mas Jeon dá aquele combo nerd ninja. Primeiro joga uma planta na cara dele, suja os olhos do maluco, depois arranca os óculos dele e finca a caneta no pé do infeliz. Genial ou maluco? Você decide. Só que a treta continua, rolam umas trocas de chute e quando parece que o Jeon vai perder, ele dá uma cabeçada no maluco
e os dois caem apagados, cena digna de final de anime. Mas o Baku chega e resgata o John, como um verdadeiro cavaleiro moderno. Depois que John se recupera e termina os exames, ele e os amigos decidem começar um treino estilo Karate Kid para não apanharem mais feito boneco de posto. Nesse tempo, viram amigos de verdade. Aí, o Baku solta a bomba. Ele e Baek já foram amigos. Sim, o Baek já foi gente boa, ajudou o Baku a lutar contra o bullying, mas depois foi seduzido pelo lado sombrio da força e virou vilão. Baku se culpa por isso, acha que talvez tenha puxado o amigo pro caminho errado, mas no fim, os dois sabem que errar é humano e que nunca é tarde para mudar. E olha que fofo. Jeon, que antes era todo fechado, agora até joga basquete e curte contato físico com os amigos. Evolução de personagem? Temos, mas a paz dura pouco. O pai do Baku é preso por dar uma educada nos bandidos que armaram para ele. Baku resolve se vingar na base dos abraços dolorosos. E Jeon, quando chega em casa, dá de cara com a mãe cheia de hematomas na cara. Ela pergunta o que ele anda fazendo fora da escola e, diante do silêncio dele, decide. Vai mandar o garoto para uma escola em outro país. Jeon, revoltado, solta um "não se mete", e ela responde que só tá fazendo isso porque se importa. Clássico de mãe, né? Enquanto isso, Baku é suspenso da escola e o pai dele, um cara doce, igual papel de lixa, começa a humilhar o filho, dizendo que ele é inútil e devia arrumar um emprego logo. O Baku explode, grita de volta e justo nesse momento recebe uma ligação do Baek com a tentação. Vem pra União e o Baku aceita, mas calma. Ele faz isso com uma condição, que deixem os amigos dele em paz. Mais tarde, eles descobrem onde